Hoje houve a sabatina do Barba, né? Eu reagi, inclusive, a ela ao vivo. Quem quiser assistir a do Flávio, bom, não sei em que momento esse vídeo vai pro YouTube, se ele vai sair a tempo, vai ser 6 horas da tarde da sexta-feira ou vai sair no sábado pelo meio-dia. Não interessa, que se você quiser ver o VOD, você pode assistir, tá no YouTube ainda, ou vai estar no Pornhub em algum momento dos próximos meses, que eu demoro pra colocar as coisas lá. Mas a sabatina do Lula foi algo que eu particularmente quis assistir, porque eu de tempos em tempos eu preciso lembrar o quanto que eu odeio este filho da p... chamado Luiz Inácio Lula da Silva. E a sabatina, eu vou mostrar poucos clipes aqui, né? Eu acho que não vai ser um vídeo muito longo. E o pai da mentira, o ladrão de 9 dedos, ele já começa mentindo. Inclusive, vamos lá. A sabatina, pra quem tava assistindo aqui comigo, vulgo, os senhores, vocês estão assistindo aqui, a gente já é a 5ª hora de live, é 2 horas da manhã. A gente tava assistindo e a gente teve a seguinte impressão pelos primeiros 20 minutos, de que a Globo golpista tava de volta. O trailer tava ali, ó, currando o Barba. E a INSS, Lulinha, Banco Master. Foi só um soluço. Foi só um soluço. Mas antes de chegar lá, preciso mostrar o Lula tentando esquivar das acusações de que o filho dele é um... Vida. Lula, você conheceu ela? Ah, ela aqui em 2017, que legal. Olha só, tem outra fotinha dela aqui, ó. Ô, Lulinha, essa foto aqui é recente, inclusive. Você conhece ela, Barba? Mais que amigos, friends, você se encontrou com ela tantas vezes que é até difícil você contar, porque são tantas fotos distintas, de tantos eventos diferentes. Olha aqui, ó. Essa foto aqui, ó, 2023. Essa daqui também é de agosto de 23, em outro evento. Ó, olha que legal. Outro evento completamente aleatório, certo? Ela é cheia de foto com você, brother. Barba. Quem enganar quem, Barba? Ai, não sei que essa moça nunca vi ela, eu nunca tomei uma cervejinha com ela. Você conhece a Roberta do Xinger. Ela é amante do seu filho. Ela tem proximidade com o Palácio do Planalto. Ela falou para o seu filho primogênito, o Lulinha, o cara que estava aí sempre circulando o Palácio do Planalto, direto com o seu assessor mais próximo, inclusive, o Marcola, ela falava pro Lulinha que o nosso futuro é Suíça. Tem 2 vídeos no canal em que eu descrevo essa situação. Vocês conhecem a porra dos detalhes. Hã? Conhece. Ela frequentava os círculos de Brasília. Ela era amante do seu filho. Você tem muitas fotos com ela, Barba. Não conheço. Ela só é amiga próxima da Janja, que isso? Do Haddad. Do Márcio Colombo, né? Mas não, ninguém conhece. Ninguém conhece. Dito isso, né, aqui ó, Roberta Lutzinger, de quem Lula disse não conhecer, nunca ter visto, na sabatina do Jornal Nacional, publicou um Reels no Instagram com fotos ao lado do presidente da Janja no Dia do Amigo em 2022, 2017, 2023. Estranho, né? Curioso, né? Uma relação longa, né? Pô, quando você conhece uma pessoa desde 2023, uma militante do PT que tá ali, próximo do partido desde 2017. Eu não conheço. Não sabia. Não conheço. É o Banco Master, que o PT da Bahia está envolvido até o pescoço. Inclusive, o Daniel Vorcaro, um cara que você encontrou no Palácio, no Planalto 3 vezes pra fazer reuniãozinha. Inclusive que você, meu caro Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República, disputando o 4º mandato, recomendou a Dandan pessoalmente que não vende governo, não vende o Master não vende pro PTG, não vende pro PTG. Você recomendou isso pra ele. Você recomendou isso daí numa reuniãozinha fora de agenda para não vender o Master ao BTG. Mas claramente não tem nada a ver com ele. Pelo amor de Deus. O Daniel Vorcaro só era amigo próximo. O Augusto Lima, sócio do Dandan, o cara que comprou o Credit Sexta, só era amigo próximo do Jacques Wagner. Mas, vida que segue. Inclusive, o Lula defendeu o Jacques Wagner aqui. O Lula, cara, grande qualidade da esquerda. O Lula defendeu
todos os vagabundos do filho ao Jax Wagner da sabatina da Globo, não recuou um passo sequer. Não foi condenado, tá sendo investigado. Enquanto não é condenado, eu não vou andar, né? Porque o pai da mentira, né? Aí, não satisfeito em defender os caras, atacou a Globo. Nossa, meu Deus, que pecado atacar a Globo. Ele atacou a Globo porque a Globo fez o seu trabalho de cobertura da Operação Lava Jato. Eu sei o que é isso, Renata, porque eu já passei por isso. Você sabe. Ele sabe o que é, ele tá falando dos vazamentos do Lulinha, que a PF tá vazando as informações do Lulinha pra imprensa. Eu sei o que é isso, Renata. O Lula tá falando na cara dos jornalistas que a imprensa está mentindo. A imprensa brasileira está mentindo. A imprensa brasileira mentiu sobre mim. Comprou a maior mentira da história. E a Renata... Ai, a Globo cumpriu a sua função. Quietinha. A mesma Globo que interrompeu o Renan 40 vezes. A mesma dupla de jornalistas que interrompeu o Renan 40 vezes durante a sabatina. O Lula tá cuspindo na cara da Rede Globo e a Renata Vasconcelos tá ali. Ai, Lula, cospe mais. É isso. Cadê a hostilidade que eles demonstraram com o Renan, com o Caiado e com o Zema? Cadê a hostilidade? Vamos lá. Bom, a maior parte dos senhores despreza o Flávio Bolsonaro. Mas a gente sabe exatamente como o Flávio Bolsonaro vai ser tratado na sabatina da Globo. A gente sabe como o Flávio vai ser tratado na sabatina da Globo. O Flávio a pressão do Flávio vai cair, ele vai desmaiar na frente dos dois. Mas a gente sabe o que vai acontecer com esse filho da puta. E não vai ser esse tratamento VIP que esses filhos da puta, tanto vagabundo do Tralho quanto a Vasconcelos, estão dando pro Barba aqui. A gente sabe o que vai acontecer com ele. Eles vão levar pneu pro estúdio, eles vão carnear o Flávio em rede nacional. A gente sabe o que vai acontecer. Mas com o Lula, não. Com o Lula pode chamar os jornalistas aqui, falar na cara deles. Mentirosos, compraram mentira, me caluniaram e vão pedir desculpa. Isso daqui não é um pedido, isso daqui é uma ameaça. É a primeira vez que o Lula, em rede nacional, na Globo, fala com todas as letras. Vocês vão se desculpar. Isso daqui não é um pedido. Isso daqui é uma ameaça. Isso aqui é uma ameaça. Porque o Lula não esquece. O governo do Lula é um governo de vingança. Um governo de vingança contra todo mundo que fudeu com ele. Fechou? É isso. Esse é o governo do Lula. Eu sei o que é isso, Renata, porque eu já passei por isso. Você sabe como... Cara... Eu falei pra vocês que eu ia tirar férias. Cara, se tudo der errado, o Renan não foi pro segundo turno. Eu falei que ia tirar 15 dias de férias e largar o segundo turno. Cara, eu não consigo. Eu não sou nada. Eu sou insignificante, mas eu vou passar 15 dias atacando o PT. Foi mal, mas é mais forte do que eu. É mais forte do que eu. Eu não consigo. De tempos em tempos, eu preciso ver esse velho filho da p falando pra renovar o meu desprezo. Eu vou ser obrigado. Eu serei obrigado. Eu serei obrigado a passar 15 dias espancando ele. É isso. Me sinto obrigado. Me sinto na obrigação, certo? Meio que eu já vou fazer isso, né? Se o Renan conseguir cavar a vaguinha nele no segundo turno, que é um milagre, é muito difícil. Serão 15 dias fazendo campanha pro Renan e 15 dias batendo no PT. Meio que é isso, né? Esse é o game. É porque, cara, o desprezo, o ódio que eu sinto pelo PT, ele não é irracional. Ele é calcado, ele é muito bem embasado. Roger mandou R$10. Jornalista nem me gente. Cara, até concordaria se eu não respeitasse o Felipe Brasil, o Chalders e o Sam Puncher. E o Timóteo da Abrado. Então... Mas via de regra, jornalista não é gente até que se prove o contrário. Tá bom? Compromisso bom pra os senhores? Essa posição tá de boa? Jornalista não é gente até que se prove o contrário. Pronto. Aí fica bom pra todo mundo. Então vamos... Não basta apenas ser honesto. Parecer honesto. Dito isso, ele tá errado? Volta o questionamento que eu levanto com os senhores há um bom tempo. Ele está errado? Vamos lá. Ele está errado? Aos amigos, panos. Aos inimigos. No fim do dia, né? Filho da p... Renata, vamos aguardar a investigação. Diz que pediu explicações. Cara, é de revirar o estômago, brother. É real, é de revirar o estômago. Aí, beleza. A dinâmica dessa bosta dessa sabatina da Globo, que foi patética a sabatina da Globo. Cara, que papel ridículo da Rede Globo. Vai se f***, cara. Foi o seguinte.
Os primeiros 20 minutos, até falaram de escândalos de corrupção e o caralho. Os 15 minutos restantes seguiram os primeiros 20 minutos, corrupção. Os próximos 15, nada. Eles faziam perguntas sobre propostas e o Lula não respondia porra nenhuma, foda-se. Até que chegou uma última pergunta sobre segurança pública. Que daí, quase tivemos um vislumbre de, olha, eles vão dar apertadinha nesse filho da puta. Que nem eles apertaram o Renan, o Caé do Zema. E vão apertar amanhã o Flávio Bolsonaro. Sobre uma questão muito simples. Perguntaram pro Lula sobre segurança pública, né? Fizeram uma pergunta mais difícil pra esse vagabundo sócio do... O que ele faria para fazer esse combate ao crime organizado? Aí o Lula dá a seguinte resposta. Na Constituição de 88, a responsabilidade para combater o crime organizado foi entregue para o Estado. O que o governo federal vai fazer? Aí ele defendeu a sua PEC. Ele defendeu a PEC ali de centralizar, de tirar o controle das polícias dos estados e centralizar no governo federal. Claro, você sonha pelo dia em que o Partido dos Trabalhadores terá o controle das polícias do Brasil? No começo do governo Lula 3, o Flávio Dino pautou o debate e a ideia, e bancou a ideia de criar uma guarda nacional petista. Literalmente foi colocar em pauta a criação de uma SA do PT. 2023. Eu tenho Pardo Existe relatando isso, do ano de 2023. Vocês podem ir lá ouvir. Flávio Dino bancou essa ideia. Ele bancou essa ideia de centralização das polícias, criar uma polícia paralela petista, uma SA deles. Guarda lá, uma guarda revolucionária. Literalmente, o governo Lula tentou passar uma guarda revolucionária. Porém, os primeiros 6 meses do governo Lula, do Lula 3, foram catastróficos. Porque a gente tava falando pra caralho, tava um caos, e a gente realmente vislumbrou um impeachment. Rapidamente, o Lula se escondeu por 3 anos e voltou agora a aparecer. Vocês repararam que a gente só tá falando de Lula agora, né? O Lula desapareceu por 3 anos. O Lula desapareceu por 3 anos. Porque, velho, quando o teu governo é uma bosta, mas ainda assim ele é sustentado por metade da população, você pode ficar quieto e você não dá material pra oposição. A gente passou... Por que você acha que a gente passou 3 anos? A gente tá 3 anos e 8 meses brigando com o bolsonarismo. E o petismo não gerou fato. O petismo gerava eles vinham com uma proposta filha da puta. A gente passava uma semana atacando o PT e eles, sumiam. E essa pauta, ela vinha, a gente batia, eles recuavam. Dali a 6 meses eles voltavam com essa pauta e passava. Porque a gente já tava cansado, né? Essa foi a dinâmica com o PT. Essa foi a dinâmica com o Partido dos Trabalhadores durante o governo Lula 3. O máximo que a gente fez foi bater no Haddad. Enquanto o bolsonarismo gosta de mostrar os seus podres publicamente, porque a direita brasileira é um movimento de internet. Então, todas as brigas são públicas. Todas as brigas são públicas, então a gente acaba engajando, acaba entrando nesse vórtice maldito de brigar internamente. E não tô falando que isso é errado. Vamos unir a direita. Jamais vou defender a ideia de vamos unir a direita. Até defendo unir a direita, mas em outros termos não cabe o momento pra falar disso. Mas vocês sabem exatamente como eu gostaria de unir a direita. Mas foi difícil bater no PT nos últimos anos. Foi difícil para caralho. Eu sei porque eu produzi conteúdo ao longo dos últimos 4 anos. Só não teve. A gente não teve abertura pra bater nesses filhos da puta. Cá estamos novamente, né? E, bom, o Lula, ele respondeu a pergunta do porquê que ele não combate o crime organizado, porque a PEC não passou. A PEC de centralizar a polícia no governo federal não passou, né? Aí ele não pode criar um Ministério da Segurança Pública. Aí o Trali fez provavelmente a melhor pergunta contra o Lula nessa sabatina. Uma pergunta que eu acho que não tá tendo a devida atenção. Eu acho. Não sei, eu ainda estou em live, a gente reagiu, ainda estamos ao vivo, eu não tive tempo de parar, analisar a rede, ver o que o pessoal tá comentando mesmo. Mas ele fez a melhor pergunta possível pra destruir este filho de nessa ação autoritária desgraçada de centralizar o monopólio da violência do país nas mãos do governo federal. Lembrando... E aí, Lula, por quê? Por que é tão difícil? Se o problema é a integração das forças policiais do Estado e do governo federal, qual que é a dificuldade? Qual que é a dificuldade, então, por que o PT é controlado pelo crime organizado? Por que a Bahia? Por que a Bahia é controlada... Não foi um ato falho aqui, mas eu constatei um fato, né? Por que o PT... Por que a Bahia
é controlada pelo crime organizado? Por que a Bahia não é literalmente o estado mais seguro do Brasil? Por que a Bahia não é o estado mais seguro do Brasil? 12 anos de governo Lula, 17 anos de PT, 17 anos de PT no governo federal, 20 anos de PT no governo estadual da Bahia. Por que aquele lugar não é o paraíso na terra? Um lugar... Por que a gente não pode chegar em Salvador? Nunca fui pra Salvador, mas já me contaram pra caralho como que a banda toca lá, o Orlando e o Pirajá já me contaram. Por que não dá pra chegar em Salvador e lá, vou no Pelourinho, vou no Carnaval de Salvador, puta, tá aquela loucura, puta, zona, música alta, música ruim, gente feia, e tô num bar lá tomando um chopinho, largo o celular na mesa. Por que eu não tenho a convicção, a certeza que ninguém vai encostar no meu celular? Por quê? O problema não é a integração, os governos são os mesmos. O governo federal e o governo estadual fazem parte do mesmo partido. E aí? Por quê? Qual que é a dificuldade? Tem tudo na mão. O que caralhos você, Lula, filho da p... vai fazer de diferente? Tendo controle das polícias? O que você vai fazer diferente? Além de atrapalhar o trabalho das polícias e dos estados em combater o crime. Porque agora, em vez do governador ter o controle da polícia militar e atuar diretamente, se ele quiser, né, com o crime. Por exemplo, o Ronaldo Caiá resolveu o problema resolveu o problema da criminalidade no Goiás. O que você vai fazer diferente, além de atrapalhar o trabalho de poucos bons governadores que estão combatendo o crime? O quê? Não vai fazer nada. Porque você, o teu governo e o teu partido de merda são cúmplices, são só do crime organizado. É isso que vocês são, filhos da p... E sabe o problema? Sabe a desgraça? Sabe a bosta? Que o petista tá pouco se fudendo. O que eu tô falando aqui é pregar pra convertido. Vocês já odeiam o PT. Cravo, 80% de vocês odeia mais o PT do que odeia o bolsonarismo. Vocês já não vão votar no PT. Em nenhuma circunstância. Nem sob ameaça de morte vocês votariam no PT. Então não muda p... nenhuma. Falar isso daqui pras felinas aqui do canal e pra meia dúzia de bolsonarista, muda p... nenhuma. Porque o vagabundo do petista vai seguir votando na merda do PT. E sabe o pior? Sabe o pior? São pessoas que vocês conhecem. A tua mãe petista, o teu pai petista, a tua irmã petista. E você vai falar na cara deste filho da p... Você vai falar na cara desse verme petista que tá do teu lado, que você gosta, porque é teu familiar, é teu amigo. Você vai falar tudo isso daqui. Cara, o Lula, o PT, são sócios do crime organizado. Se a tua vida é uma bosta, a culpa é deles. Ele vai falar, eu não ligo, eu vou votar no Lula mesmo assim, porque ele é cúmplice! O petista é cúmplice de tudo que o PT fez nesse país. Ele é cúmplice! O eleitor filho da p... do Lula é cúmplice! Conseguiu. Sabe a pior parte? Os 40 mil mortos que o Brasil tem por ano há 30 anos já eram mais, né? Na época da Dilma eram 60. Esse sangue é responsabilidade de cada filho da p... que votou no Lula ao longo desse tempo todo. É. O petista vagabundo que votou no PT é responsável direto pela morte de mais de 1 milhão de brasileiros ao longo dos últimos 30 anos. Mais 20, com toda certeza. Os últimos 20 anos, a criminalidade, o número de mortes explodiu desde que o PT chegou ao poder. Ao longo dos últimos... Neste século, cada petista é responsável pelo 1 milhão de brasileiros que morreram nas mãos do crime. O petista tem as mãos sujas de sangue. Todo petista tem as mãos sujas de sangue. A sua mãe petista, o teu pai petista, os seus irmãos petistas, os seus primos, os seus amigos, a sua namorada, eles estão com as mãos cheias de sangue. Eles têm as mãos cheias de sangue. Eles sabem de tudo isso e eles seguem lá. Lembrando então... Ninguém consegue resolver, viu? Ninguém consegue resolver, pô. Então não dá pra fazer nada. Lave as mãos.
Eu lavo as mãos. É isso aí, né? Aí, eu preciso... Eu vou fazer uma comparação. Vou fazer uma comparação aqui só pra... Tem algo engraçadinho aqui. Eu vou mostrar o encerramento do discurso do meu amigo Renan Santos. Qual foi o discurso de encerramento dele da sabatina na Globo? Aqui, ó. Porque depois eu vou mostrar o do Lula. Isso daqui eu não mostrei no corte do Renan, mas eu vou mostrar aqui. Isso daqui foi o encerramento do Renan na sabatina. Isso daqui é o encerramento do Renan. Eu passei a minha vida toda escutando a seguinte frase. Nossa, a oratória do Lula. O Lula é um grande orador. Ele fala muito bem. Esse filho da puta não tem a capacidade de olhar no nosso olho pra falar isso daí. Ele nem sabe o que tá falando. Ele nem sabe porque ele tá... Ele sequer... É só poder pelo poder. Ele só quer fuder com a gente mais 4 anos. É só isso que ele quer. Ele quer nos fuder mais 4 anos. E foda-se. Ele não vai... O Lula, ele já passou da fase de sofrer as consequências daquilo que ele fez. Ele venceu. Essa é a grande merda. Esse filho da puta vai morrer com a consciência de que ele... Com a plena certeza que ele venceu. A gente só se fudeu, brother. Tomou no c... É isso aí. A gente perdeu. Nós perdemos. Nós perdemos. Nós perdemos. E é isso.